E a gente vai falar hoje sobre uma delas, que é o joanete. Por isso que a gente recebe aqui no nosso estúdio, no Estúdio Jornal da Mix, o doutor Tiago Mendonça, que é ortopedista e vai falar sobre essa deformidade que incomoda, principalmente quando você não dá atenção, quando não é tratada. A gente quer saber quais as causas do joanete, que eu sei que quem tem sofre, né, doutor? Muito bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Joanete realmente é uma coisa que está bastante em alta, o pessoal está tendo esse cuidado em relação aos pés. E aí o joanete, ele vem no seguinte, é o desvio lateral do dedão do pé. Normalmente ele tem fator genético envolvido, tem fator também de utilização de calçados, que a gente chama de fenótipo, e vem muito no nosso consultório pacientes mulheres, ocasionalmente, devido ao uso de bico fino, salto alto, e aí no decorrer da vida vai criando essa proeminência e vai trazendo dor para esse tipo de paciente. Agora, doutor, o joanete em si, pode chegar algum momento que a pessoa tenha dificuldade, por exemplo, de se locomover em função da dor, ou, por exemplo, se for alguém que curta lá aquele futebol, mesmo ouvintes nossos do final de semana, percebe uma queda no rendimento ali, porque o peso do corpo vai estar todo projetado no pé e o pé apresentando um pouco dessa curvatura por causa do dedo. Isso tem essa perspectiva? Tem essa perspectiva, tem a dificuldade de uso de calçados, e aí quando se forma essa deformidade do primeiro dedo, a transmissão de carga no pé não é feita de forma efetivada. A gente tem um maior peso embaixo da região do pé, né? No segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, ele acaba tendo uma transmissão inadequada, formando muitas vezes bolhas na região do segundo, terceiro, quarto dedo também associado. E alguns períodos de crise, quando o paciente utiliza muitas vezes o calçado apertado. Agora, Liara, eu tive lendo, né, me preparando para essa entrevista aqui, em alguns casos, essa pisada irregular que a pessoa vai fazendo para defender da dor pode afetar, inclusive, em alguns casos, o nervo ciático, porque você vai criando sobrecarga no outro lado da perna, entendeu? E causando um desequilíbrio. E aí eu queria saber se isso que estava posto lá no texto que eu li, isso também pode ter algum desdobramento, até má postura da pessoa. Tá sim, Marcos. Na verdade, o joanete, ele tem vários estudos novos hoje em relação a isso. Ele está associado muito com o pé plano, né? Que é o pé que não tem cava. Não é a única causa, a gente vê também casos pós-traumáticos também do hálux valgo. Mas esse próprio pé plano, ele vai transformar dor no joelho, ele vai jogar carga lateral mais pro joelho, vai dar dor na lombar, vai fazer esse encurtamento muscular também dos isquiotibiais, gerando poder do ciático. Então a gente tem que tratar como um todo, né? Só pensar em ir lá e fazer o procedimento de fortalecimento, a mudança de calçado ou cirurgia. Você falou aí do fator hereditário, né? Isso para pessoas que têm mais predisposição por causa disso. Então, quem já tem esse histórico familiar já deve ficar atento ao aparecimento da deformidade, né, doutor? Isso é importante, até para prevenir. É importante. E sabendo que tem um fator genético envolvido, a gente tem que lembrar essa questão dos calçados adequados. O que é que eu chamo de calçado adequado? Um calçado solado rígido. A frente do sapato ele não pode ser muito estreito, não pode ser um sapato triangular. Tem que ser um bico mais arredondado para que esse joanete já genético não venha se desenvolver. Você insiste aí num calçado, eu sei que é importante, né? Mas como você falou, a mulherada gosta do salto alto, né? Muitas ficam mais elegantes. E quais são as orientações que o senhor daria para as mulheres que passam o dia todo praticamente aí de salto, bico fino também? Quando chegar à noite em casa, né, pode dar uma recuperada nos pés. De que forma para prevenir o joanete, doutor? É difícil prevenir num paciente que usa todos os dias, né? Isso aí a gente tem contato com muitos pacientes que, muitas vezes até jornalistas aí também, inclusive. Fica o dia todo ali no telejornal, né? Telejornal, bico fino. É difícil, mas tem que minimizar o uso. Isso aí não tem para onde correr. Quanto mais você utiliza, mais risco vai ter. Claro que tem os exercícios para fortalecimento, às vezes pegar aquela toalha, ir lá na ponta do pé com o joelho reto, fazer um alongamento, mas ele não previne. A gente não vê nenhum estudo relacionado a fazer somente exercício e manter o salto alto, bico fino e ter uma prevenção desse joanete. Não chegamos ainda a esse nível, né, doutor? Agora, em relação a essa pauta, só para vocês terem ideia como ela surgiu, a gente tem aqui o nosso Kelsan, que é o nosso operador. Ele começou a chegar mancando aqui dentro do estúdio. E aí, quando começamos a falar, chegamos a essa situação. O caso dele é um caso cirúrgico, em especial também por ter sido pós-trauma. O senhor falou que isso é raro, mas também acontece.
acontece, ele foi fazer um exercício muito simples, né, no ambiente de academia, acabou lesionando, não tratou como deveria e agora formou lá também o joanete. Caso cirúrgico, só resolve dessa maneira. Então, o que acontece? Tem muitos pacientes. O caso do Kelsan, vou falar aqui do Cleverson, é o seguinte: ele fez uma lesão do ligamento colateral medial e aí realmente fez a deformidade e ela pode vir a se tornar dolorosa. Nesses casos, quando ela tem dor, isso vale lembrar para todos os joanetes, tendo dor, vale a pena um procedimento cirúrgico, realmente. Agora, tem casos que o tratamento precoce, uma lesão pós-traumática, o paciente ele consegue cicatrizar essa lesão ligamentar e consegue ficar bem, consegue fazer um fortalecimento da musculatura, fazer a proteção de carga. Cada caso tem que ser avaliado separadamente, né? Individualmente, né? Não tem como a gente dizer assim, ó, esse caso aqui é cirúrgico, esse caso é conservador. Tem que ir lá, passar por exame físico, a gente avaliar, ver se a mudança de calçados, de repente, para quem está conhecendo a patologia, sabendo que mudou o calçado, já teve uma melhora do quadro clínico, já é uma coisa importante para a gente também. Em pessoas que têm excesso de peso, o joanete se torna mais grave? Se torna mais grave, a deformidade pode vir associada de outras deformidades. Muitas vezes pode ter uma deformidade que a gente chama de deformidade em garra do segundo, terceiro, quarto, quinto dedo. Quando um fica abraçando o outro, ele fica como se fosse dobrado, dobrado permanentemente. E pode estar cruzado também, é outra possibilidade. Eu já vi alguém assim. A gente chama de crossover, essa deformidade que ele vem cruzado. E é uma possibilidade que dói bastante. Marcos falou do fator obesidade, eu falo do fator idade. Também influencia, favorece mais aparecimento, né? Tem mais facilidade para o surgimento do joanete? Favorece essa questão da idade e dificulta o tratamento também, né? A gente vê no paciente mais idoso a dificuldade de procedimentos cirúrgicos para poder fazer a correção dessa deformidade. Porque hoje no paciente jovem a gente consegue fazer o procedimento cirúrgico, ele no mesmo dia ele pode fazer a carga, pode pisar, voltar a algumas atividades, em 15 dias ele já está dirigindo, mas no paciente idoso a gente tem essa limitação, né? Muitas vezes a gente vai operar, o paciente já tem uma dificuldade ali por atrofia muscular de outras musculaturas e você deixa ele 15 dias, 30 dias ele acamado para poder fazer a reabilitação pós-operatória. Eu não sei se na sua área, doutor, a internet também é assim, é uma coisa que ao invés de ajudar, às vezes atrapalha, porque a gente fica vendo chegar muita publicidade, né? Principalmente no Instagram, que é uma ferramenta muito comercial, e tem um produto que eles estão trazendo da China, sim, que você envolve o pé e meio que você vai apertando, forçando o dedo voltar à posição. Aquilo é real, aquilo pode ser comprado sem orientação médica, existe esse equipamento, o que é que o senhor diria sobre isso? Esse equipamento existe, mas ele não funciona, não tem nenhuma evidência científica que funcione, que volta a deformidade. Mas é isso que você está falando, a internet hoje ajuda muita gente e também dificulta. Isso aí, muitas vezes o paciente ele já chega com essa tentativa, já fez e não conseguiu nenhuma resposta. Aí sim, convém para o nosso consultório para obter uma opinião. Procurar um profissional, isso é o ideal, né? Começou a sentir lá, tá com os sintomas, nada de fazer medidas paliativas em casa, a não ser que seja naquele momento, né? Porque existe o gelo que pode ajudar. Eu imagino, né, que o gelo possa ajudar ali a minimizar o sofrimento daquela pessoa. Mas, primeiros sintomas, procura um médico. O podólogo também é fundamental nesse processo? Apenas o ortopedista indica para um podólogo, é assim que se dá, não? Não. Realmente essa parte do joanete é parte da ortopedia mesmo. Então a gente precisa tirar essas dúvidas, né? Porque muita gente vou a um podólogo para ver se alivia os meus sintomas. Então é boa essa informação para quem está nos ouvindo aí, saber que o ideal é procurar diretamente o ortopedista. Perfeito. Procura o ortopedista para fazer a mudança de calçados, orientar qual calçado adequado para o seu tipo de lesão, sendo ela genética, através do estilo de vida ou pós-traumática. E aí sim, ele vai orientar vocês quanto ao tratamento conservador e o tratamento conservador não funcionando, programando um tratamento cirúrgico definitivo para a correção da deformidade. É cirurgia, anestesia local, doutor, para a realização da cirurgia? Tem como fazer um bloqueio de nervo, são os nervos responsáveis pela inervação do pé, e tem como fazer a RAC também, são essas duas opções. Vai variar de caso a caso, tem os riscos e benefícios de cada uma, e aí a gente vai explicar sempre ao paciente para ele poder fazer a escolha conosco. Agora, há casos em que deforma não só o dedão, mas os dedos vizinhos também, né? Dependendo da gravidade. E aí é uma cirurgia mais complicada? É uma cirurgia mais complicada, mas também hoje não leva muito tempo, justamente pelas técnicas minimamente invasivas a gente tem, que são furinhos que a gente faz no pé para poder fazer essa correção.
Então, às vezes, para você fazer uma correção de um dedo, uma deformidade em garra do segundo, do terceiro, às vezes com um furinho só você faz a osteotomia, que é quebrar o osso e consegue realinhar ele. Alguns procedimentos, né, em órgãos do corpo que são em par, os profissionais optam por fazer faz um tempo, recupera para fazer o outro. Joanete é assim também, ou se a pessoa tiver nos 2 pés, é recomendado fazer as 2 de uma vez só? Fica a cargo do paciente. O paciente pode escolher fazer um lado só ou escolher os 2 só. Não tem problema. Hoje a gente já tem hoje de manhã eu tenho um paciente que a gente vai fazer o bilateral dela. Mas eu deixo bem a cargo do paciente. Sempre. Mas eu alerto a ela, ó, vai ter 15 dias mais difíceis. É vai ter isso um que a pouquinho... gente quer saber, o pós-operatório. Como é que o paciente vai enfrentar? Ele vai ficar totalmente de repouso? Como é que é? A primeira coisa a gente tem que avaliar a idade do paciente. O paciente eu considero até 60 anos de idade, 70 anos de idade, e a gente pensa em pisar imediato. Já pisa imediato com a sandalinha. Passa 15 dias sem dirigir, e a partir dos 15 dias já pode fazer praticamente tudo com a sandalinha. E aí essa sandália rígida, ele vai utilizar entre 2 a 3 meses, até a gente ver a consolidação da osteotomia, que é quando a gente quebrou. Paciente de 70 anos, a gente é um pouco mais cauteloso, a gente tende a esperar pelo menos 15 dias, o paciente fica sem fazer nada, sem pisar. E aí esse paciente de 70 anos realmente tem essa restrição dos 15 dias sem pisar. Pergunta aqui do nosso ouvinte Carlos, está caminhando na praia, deu aquela pausa para água de coco, está ouvindo o programa, ele percebe que o dedão tem um pouco dessa curvatura, vem apresentando ao longo de algum tempo, mas tem percebendo uns estralos no momento em que ele faz a carga para completar o movimento da caminhada. E que, de certa maneira, a pergunta é, isso pode ser um agravamento do joanete ou é uma defesa do organismo mesmo quando ele faz essa pisada? Bom dia, Carlos. Tem que avaliar o seguinte, se não teve alguma lesão traumática, pode ser uma lesão ligamentar que fez a deformidade, tem que realmente passar por um exame físico para avaliar. Só a distância, né? Só com esse estralozinho aí, não dá. Agora, se ele está conseguindo andar, é porque ainda não está no limite máximo, porque a dor mesmo que bate no joanete, a pessoa não consegue pisar direito, né? Consegue pisar, é uma dor intermitente, é uma dor que tem alguns períodos de melhora e tem alguns períodos de piora. Aí ele pode ter sim um joanete, pode estar conseguindo andando, mas aí de repente uma vez ou outra o sapato mais apertado, com um pouquinho mais... O nome internacional do joanete é lindo. Alux Valgo. Vamos falar agora com Alux Valgo, quando vê o cara com dedão lá, mas é joanete, a versão brasileira é melhor. Tá? É melhor, claro, joanete, né? Popular. Não é? É o filho do seu né? João com a dona Nete. Joanete. Doutor Tiago, casos de aparecimento em crianças também pode acontecer? Tem casos de aparecimento em crianças. Hoje a gente tem de aguardar um pouquinho para o procedimento cirúrgico, né? Essas crianças, o procedimento cirúrgico existe, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Deve ser bem mais delicado. Bem mais delicado. O risco que a gente chama de recidiva é maior. O risco de você fazer um procedimento cirúrgico, ele recidivar e voltar. No adulto hoje chega a 2%, menos 2%. Na criança tem alguns tipos de deformidade que chegam até 30%. Então hoje a tendência é a gente segurar, fazendo tratamento conservador, fisioterapia, tem as órteses que a gente utiliza também. E aí, chegando num momento adequado, paciente adulto, a gente pensar propriamente num procedimento cirúrgico. Bailarina tem joanete, doutor? Ou não tem? Bailarina é interessante isso aí, essa pergunta. Bailarina tem joanete, mas também tem outras deformidades relacionadas ao balé. A gente tem muito, como fica muito ponta de pé, tem muitas vezes o síndrome do impacto posterior do tornozelo, que aí acaba formando um ossinho na região posterior do tornozelo. Mas é uma... Tá vendo aí? Abandone o balé, Liara. Isso ocorre muito também com pianistas, né? Os pianistas que estão sempre em movimento com os pés. Eu conheço uma pianista, tenho uma amiga, Orieta, aí de Paripoeira, um beijo bem grande para você. Ela sofreu muito também com a joanete, né? Porque foi a vida inteira, né, manuseando os pés aqui enquanto toca o piano, né? É necessário. E ela fez cirurgias já, 1 ou 2 cirurgias nos pés e a joanete realmente atacou. Acontece, tem que avaliar também essa questão laboral e a utilização de calçados que ele utiliza para poder adaptar. Também, né? Porque pois se você está em férias, está aproveitando esse momento de intervalo aí de trabalho com seus filhos, como a recuperação é rápida, nada melhor do que fazer uma consulta e tentar, claro, buscar uma solução para que você sofra também durante todo esse ano. E só o uma detalhe, ressalva, Marcos, com o ortopedista, não com o podólogo. Podólogo e muito menos tem a importância dele, claro, mas não para isso. Orientação de internet, nada a ver. Só o ortopedista vai conseguir, claro, chegar a um
bom termo em relação ao melhor tratamento para você. E é como ele está colocando, a moda atrapalha, porque esse modelo de sapato estreito, na minha pesquisa que eu estava vendo, Liara, isso vem desde os nobres lá da Europa, que usavam os sapatos extremamente afilados, né, com um bico fino. Isso se refletiu para homens e mulheres, e essa moda que a gente importa da Europa continua causando muita deformação. A elegância tem um custo caríssimo. Queria agradecer a presença do Dr. Tiago Mendonça, que é ortopedista especializado também em pé. Então a gente começa a semana pegando no seu pé, literalmente é um órgão diferenciado. Doutor, se quiser propor para a nossa produção uma pauta relacionada a outras questões relacionadas a pé também, vai ser um prazer a gente estar falando, porque nesse período muita gente está buscando o corpo perfeito para o verão propriamente dito, compra sapatos, né, tênis equivocados, errados, às vezes sem estar adequado para pisada, também causa lesão. A gente volta a falar disso em outra oportunidade. Vem aí o período de carnaval, ainda né? O pessoal vai pular o dia inteiro. E aí, qual o calçado isso que deve usar e os cuidados que deve tomar com os pés? Então a gente volta a se encontrar. Obrigado pela sua presença e pela sua audiência qualificada, ele que é ouvinte também do Jornal da Mix. Assim, muito obrigado, gente. Obrigado, Liara, obrigado, Marcos, pelo convite, e estamos à disposição aí, que vocês precisarem. Volte Show sempre, de bola. doutor. Agora que a gente vai pegar no seu pé mesmo. Era a frase que a gente estava esperando. A Vaninha já vai fazer essa situação. Gente, a gente vai